Direto da redação. Eu vou chegar agora a Brasília, Distrito Federal, já está aí, eu já estou com o Wilson Souza, economista. Wilson, bom dia, prazer estar com você. Bom dia, meu amigo Roberto Barbosa, sempre um prazer estar com você aqui. Um bom dia para todos os ouvintes das nossas múltiplas plataformas, Roberto. Wilson, nós estamos numa semana em que o Congresso ainda está envolto aí nesse debate sobre anistia aos presos, aos condenados, alguns já condenados, outros que estão sendo processados no âmbito desse processo envolvendo a tentativa de golpe de Estado. E me parece que o governo não está muito satisfeito com o pessoal da base, não. Tem gente pulando alambrado aí, não tem, Wilson? Roberto, esse assunto está na pauta aí, né? Quando a gente abre nossas redes sociais, jornais, todos estão falando sobre esse processo da anistia. Realmente, Roberto, o governo está tendo aqui uma dificuldade, porque 55% da base do governo assinou também o pedido de urgência para a votação desse processo de anistia. Então, o governo está chateado, né? O nosso secretário institucional do governo federal, que é nosso amigo do Rio de Janeiro, André Siciliano, agora passou, né? Foi nomeado para fazer parte agora, para tratar dessa questão dentro da Câmara e do Senado. Ele está com uma missão aí, Roberto, tensa nesse momento, né? Porque realmente os deputados da base, né, estão ali a favor do projeto da anistia. E aí entrou com um processo complicado contra o próprio governo federal, e o governo está agindo, né, de forma a poder disciplinar, Roberto, esses apoiadores da anistia. Por quê? Tem um processo das emendas parlamentares, é tudo um grande jogo político, Roberto. Então, assim, o Dino segurou as emendas PIX, ficou essa demora para a votação do orçamento, votou o orçamento com 52 bilhões aí, né, para os parlamentares distribuir pelo Brasil afora, mas ficou sempre aquele negócio da emenda PIX, essa briga toda. Então, o Congresso em si fez uma certa retaliação com o governo federal em apoiar esse processo de anistia. Agora, Roberto, o que nos chama muita atenção nesse momento, a que a gente discutiu aqui até no outro programa, é que por que tanta preocupação, Roberto? Por que tanta... porque as pessoas estão falando tantos projetos importantes para serem votados no Congresso Nacional, Roberto, mas a questão política sempre sobressai, né? Isso aí tudo tem um envolvimento da direita extrema do país, né? Tem a questão do Jair Messias Bolsonaro, que a gente espera o restabelecimento da saúde dele, mas é todo um contexto político. E aí querem apoiar esse projeto para votar a urgência da anistia, enquanto isso, vários projetos estão sendo empurrados aí para a gaveta, porque o momento político é em tratar dessas 1.000 pessoas, Roberto, das quais eu falo, todo mundo tem o seu direito de defesa, mas enquanto isso, né, eu falei aqui da outra vez também sobre a questão da GS Consultoria, lá são 300.000 famílias. Por que não anistia essas pessoas? Por que não anistia a Gladys? E por que buscar a anistia, né, num processo tão urgente, né, para poder o Brasil inteiro parar em função desse processo que está acontecendo no Congresso? Roberto, Wilson, Brasília continua prevalecendo aí o culto, né, a oração de São Francisco de Assis, dando que se recebe, não importa o que tudo aí é motivo de troca, né? Então, se não der o que eu quero, voto a anistia. Vira moeda de troca, né? Porque ninguém está muito preocupado. Grátis, Roberto. Não tem almoço grátis. Não tem almoço grátis, mas eu quero chamar uma reportagem aqui para a gente complementar sobre essa anistia, porque ela é complementar. Você vai conferir agora essa reportagem sobre essa questão, esse projeto que está sendo discutido, está sendo debatido. Vamos à reportagem. O Partido Liberal PL protocolou hoje na Câmara dos Deputados o requerimento de urgência ao projeto de lei que anistia os presos do 8 de janeiro. A lista tem 264 assinaturas. Requerimentos de urgência aceleram a tramitação de uma proposta legislativa. Se for aprovado por maioria simples, ele então leva a votação do tema direto para o plenário. A decisão cabe agora ao presidente da Casa, Hugo Motta, que não está em Brasília nessa semana de feriado. Em declarações recentes, ele disse que é preciso ter, abre aspas, sensibilidade, fecha aspas, para corrigir o eventual exagero em penas do 8 de janeiro. Por outro lado, também disse que o país precisa de pacificação e não de uma crise institucional. Segundo juristas consultados pela TV Brasil, a Constituição veda
a anistia para crimes contra a ordem democrática e o Estado Democrático de Direito. O líder do governo na Câmara dos Deputados, deputado José Guimarães, ressaltou que não existe garantia de votação imediata, uma vez que mais de 1.000 requerimentos aguardam apreciação com o mesmo pedido de urgência. Bom, então tá aí, o negócio é pedido de urgência, o pessoal quer votar projeto de anistia, e eu creio que o Supremo Tribunal Federal vai dar uma brecada, porque o anistia é completamente inconstitucional nesse contexto, né? Creio que é o que alguns Roberto, especialistas deixa eu te falar. discutem. Você vê, se observa pelas cenas, né? Não vamos fugir muito. Realmente houve uma situação complicada demais, e as pessoas têm que ser punidas por isso. Não estou falando que isso é questão foi de golpe ou não. Invadiram, né, as instituições aí do governo federal, enfim, Câmara, Poder Legislativo, Judiciário, fizeram aí realmente uma bagunça, né? E isso não pode passar panos quentes em cima, Roberto. As pessoas têm que realmente responder pelos seus crimes cometidos. Agora, essa questão é uma questão política, né? Você vê que o STF, o que ele está fazendo? Ele já se pronunciou, Alexandre de Moraes está dando aí domiciliar para algumas pessoas, né, em função até desse apelo popular que está tendo, né, e ele vai dar, ele não vai dar uma anistia, mas ele vai ponderar algumas condenações, vai diminuir, então ele vai fazer todo um estudo aí para poder acalmar os ânimos. Mas, de fato, esse pedido de urgência, né, a gente vê que é um país que realmente a prioridade é o poder, a prioridade é a política. Então, há uns acordões que vão sendo feitos dentro da Câmara dos Deputados, Senado, enfim, em função desse projeto, em função de 1.000 pessoas. Enquanto a população brasileira, Roberto, espera por vários projetos, né, para poder serem beneficiadas, tem aí questão tributária, tem, enfim, bastante coisa que ser feita, e o Congresso hoje priorizando com tanto foco, a mídia inteira em cima dessa questão do projeto de anistia. Realmente, eu lamento muito, Roberto, eu lamento muito porque a gente vê um país aí que, precisando, principalmente na área da saúde, educação, tanta coisa a ser feita em nosso país, e as pessoas focando em pessoas que realmente foram lá para criar uma confusão danada. Sem polarização, não estou falando aqui se eles são culpados ou não com relação ao golpe, né, Roberto? Mas, enfim, é um processo que está em andamento aí, e a mídia inteira do Brasil está falando sobre isso, Roberto. Wilson, a mídia também está focada na internação do presidente Jair Bolsonaro. Vou mostrar a reportagem aqui, porque ele continua hospitalizado, ele segue internado na UTI após passar por uma cirurgia. Eu vou chamar aqui a reportagem para a gente acompanhar aqui as informações mais atualizadas sobre esse tema, porque tudo isso está muito interligado, né? A questão da internação do Bolsonaro, processo, pedido de anistia, é tudo assim dentro de um contexto macro, porque a internação do Bolsonaro, quando o processo começou já a transitar, já começou a instrução penal desse processo no âmbito do Senado Federal, o Jair Bolsonaro já tinha essa cirurgia marcada, né? Ela já estava prevista, ele tinha que fazer essa cirurgia. E ontem as declarações dos médicos, depois da cirurgia, ficou um negócio assim meio duvidoso, porque os médicos disseram que ele vai continuar na UTI por uma semana, e as pessoas não sabiam assim, avaliar o nível de gravidade do estado de saúde de Bolsonaro, como é que está exatamente, porque nessas horas nem tudo os médicos falam, né? Os médicos falam alguma coisa, o boletim médico traz algumas informações, mas algumas informações por questões éticas, por questões até da questão profissional desses médicos, eles não vão expor tudo. Mas só lembrando aqui, Wilson, que o Bolsonaro ele foi hospitalizado, ele estava em visita ao Rio Grande do Norte, quando ele foi hospitalizado, quando ele sentiu-se mal. Você acompanha as imagens quando o Bolsonaro ele foi socorrido. Ele foi transportado, foi socorrido pelo SAMU, foi levado inicialmente para o Hospital do SUS, depois ele é transportado para Brasília, e os médicos deles acompanhando a distância, e depois então ele entrou na mesa de cirurgia, fez a cirurgia, então tem várias imagens. Está no ponto a reportagem? Está no ponto ainda não? Você acompanha aí, olha. Então, veja bem, sequencialmente, quando ele sai acenando para o público, e esse evento no Rio Grande do Norte fazia parte de uma agenda do PL, do Partido Liberal, cujo objetivo era reforçar a posição do Partido Liberal no Rio Grande do Norte. Mas vamos à reportagem.
O ex-presidente Jair Bolsonaro está estável, acordado e consciente, de acordo com a equipe médica responsável pela cirurgia realizada no fim de semana. Ele segue na UTI, ainda sem previsão de alta. O boletim médico indica que o pós-operatório pode ser delicado e prolongado. Embora a gente tenha tentado estabelecer a condição mais fisiológica possível para a cavidade abdominal, eu não posso falar, olha, está resolvido o problema. Tá? No pós-operatório imediato, essas aderências vão se formar e isso faz com que a recuperação nesses próximos dias seja um pouquinho mais lenta e a gente não tem nenhuma intenção em acelerar isso daí. Bolsonaro foi operado nesse domingo para remover aderências no intestino e reconstrução da parede abdominal. O ex-presidente passou mal enquanto cumpria uma agenda no Rio Grande do Norte na última sexta-feira. Olha, então aí você viu, você acompanha aí que o estado de saúde dele ainda inspira cuidado. Porque após uma facada no intestino, né, a região muito delicada. E Bolsonaro, eu acho que é meio indisciplinado nessas visitas que ele faz. Ele deve comer de tudo, né? Camarão, peixe. E o cara não pode comer tudo mais que passa por uma cirurgia desse nível, né? Roberto, ele realmente vem passando esse processo, né? A saúde dele após aquela facada, né? A famosa facada, e de lá para cá realmente ele vem sofrendo as consequências aí, né? Cirurgias, após cirurgias, eventualmente passa mal, e dessa vez agora a gente percebe aí um quadro um pouco mais tenso, né? Com relação ao que os médicos estão falando. Ele sempre mostra, né? Que está forte, que está isso e aquilo, mas como você falou, ele parece ser muito indisciplinado, né? Com relação à sua alimentação, enfim. Mas a gente espera pelo restabelecimento aí do ex-presidente, até porque ele se tornou uma figura pública, Roberto. Um ex-presidente tem um grupo de direita muito forte, né? E isso gera toda uma polarização na nossa política. A democracia faz parte desse processo. Então, ninguém que torce pelo mal de ninguém, né, Roberto? Assim como a gente torce pela saúde do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, torcemos também pela saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro, e vamos que vamos, Roberto. Esse pessoal, Roberto, precisa tomar o café do cocô do Jacu, que eu vi a reportagem que você fez aí agora, que ele pode restabelecer a saúde das pessoas, Roberto. Pode, afrodisíaco, um santo remédio. O menino está perguntando aqui se tem o mesmo poder do Tadalafila, é melhor do que o Tadalafila. O Tadalafila dura 36 horas. O café do cocô do Jacu é permanente, permanente mesmo. Vocês sabem que eu estou... Encostou da choque. Você sabe que após a nossa divulgação do Café do Cocô do Jacu, eu estou recebendo aqui agora, Roberto, muitos pedidos de encomenda para Brasília, Roberto. Para Brasília? Tem muita gente precisando aí de Café do Cocô do Jacu, tem muita gente precisando. Muita gente. Brasília dá uma dor de cabeça, preocupa as pessoas. Pessoal que está mortinho. O pessoal daqui está tudo mortinho, todo mundo querendo tomar o Café do Cocô do Jacu. Vamos potencializar essas pessoas. Vamos potencializar, os brasileiros. O Wilson. Agora, Brasília ontem também foi, no âmbito agora do Supremo Tribunal Federal, ontem uma decisão do ministro Gilmar Mendes suspendeu as ações trabalhistas relacionadas à pejotização. Não é? Exato, Roberto. Isso impacta a vida aí de entregadores, de motoristas de aplicativo, né? Sim. Roberto, o que acontece? A pejotização, na verdade, ela surgiu como uma maneira de diminuir os custos para o empregado, né? As empresas contratavam as pessoas, carteira assinada e tal, e aí surgiu a PJ, né? Que é a pessoa jurídica, e por isso tem um termo pejotização. Por quê? Só que agora, Roberto, o que era para poder amenizar os custos, eles entraram na justiça para poder ter o mesmo acolhimento que um CLT tem, né? Para ter os mesmos direitos que um CLT tem, que a pessoa contratada tem. E aí o ministro Gilmar Mendes, né, foi e parou, travou todos os processos, suspendeu tudo e está numa análise, vai entrar num debate aí, porque nós temos um problema hoje no nosso país, Roberto, chama-se Previdência, né? Então a gente tem um problema sério com Previdência, a gente não sabe quanto tempo a Previdência ainda dura em nosso país, em função das pessoas que estão vivendo mais, as pessoas, né, tem todo um processo, nós não temos a quantidade para sustentar, né, de pessoas para sustentar a Previdência, então assim, realmente é um problema. E surgiu essa modalidade da PJ, da pejotização, então foi uma maneira que se encontrou para poder diminuir os custos, né, do empregador para o seu empregado.
Mas aí agora os PJ resolveram entrar na justiça para poder pedir os mesmos direitos, Roberto. Enfim, as pessoas criam uma situação e depois querem igualar novamente, né, dentro de um processo. E aí o Gilmar Mendes canetou tudo, suspendeu tudo, Roberto. Assim que ele gosta de fazer, né? Ele é um ministro realmente ousado, Roberto. Essa foi uma confusão criada no âmbito da reforma trabalhista no governo Temer, né? Porque ele enfraqueceu a Previdência porque ele cortou fonte de custeio, fontes de financiamento da Previdência, quando ele excluiu, ele permitiu que uma gama de trabalhadores se pejotizassem, criassem ali um CNPJzinho, contribuíssem à parte com a Previdência, mas não é a mesma coisa, cai, a arrecadação não é, ela é menor. Mas eu gostaria, Wilson, de chamar uma reportagem aqui com o Antônio Trindade, que ele detalha essa decisão ontem do Gilmar Mendes. Vamos à reportagem. Olha, a pejotização ou a uberização dos trabalhadores é um recurso usado pelas empresas para contratar empregados como autônomos ou como pessoas jurídicas. E assim eles não teriam um vínculo trabalhista formal e também a empresa tem menos encargos trabalhistas. O Supremo Tribunal Federal reconhece a constitucionalidade desse tipo de contrato desde 2018. Ele ocorre em diversos setores, como corretagem, transporte de passageiros e também serviços de entrega. Como esses profissionais não têm um vínculo formal com a empresa, eles têm menos direitos trabalhistas. A decisão do ministro Gilmar Mendes de suspender todos os processos sobre essa questão veio ao julgar um caso de um corretor que prestava serviços a uma seguradora. O ministro reconheceu a repercussão geral desse processo porque, segundo ele, é grande o volume de recursos que chegam até o Supremo sobre essa questão. O ministro Gilmar Mendes argumentou que a Justiça do Trabalho vem contrariando o entendimento superior do Supremo, um entendimento anterior do Supremo, o que, segundo ele, estaria criando insegurança jurídica. Agora, a decisão que o Supremo tomar nesse caso vai servir de parâmetro em processos semelhantes em todo o judiciário. O Wilson, olha a gravidade da situação. O Supremo já tinha decidido. Olha, pejotização, o cara se pejotizou, ele tem um CNPJ, ele emite nota, ele não tem vínculo trabalhista. Só que a Justiça do Trabalho, o cara emitia nota, trabalhava, ele entrava na Justiça do Trabalho, judicializava, e a Justiça do Trabalho concedia o pedido do cara, acolhia o pedido do cara, reconhecia vínculo trabalhista, contrariando próprias decisões do Supremo Tribunal Federal. Olha que confusão maluca, que coisa maluca, que coisa louca. As instâncias, né, os judiciários, estavam se entendendo nesse processo, cara. Ô Roberto, falar um negócio para você. No Brasil acontece de tudo, né? As pessoas criam uma modalidade para poder ser beneficiadas. Então aqui é uma maneira de eu contratar mais, vou gerar mais emprego para as pessoas, né? Eu vou empregar mais. Aí o cara entra. Roberto, eu tive empresa, facility, né, de prestação de serviço. E realmente o trabalhador é muito complicado, porque ele entra para sua empresa, daqui a pouco ele sai, daqui a pouco ele aciona na justiça, ele aciona no seguro-desemprego. Não, agora eu quero CPJ. Ele vai para CPJ, mas agora eu vou colocar na justiça. Então, isso é uma tradição cultural do trabalhador brasileiro. Nós temos hoje um TRT, Tribunal Regional do Trabalho, cheio de processos até o teto. E realmente, Roberto, o STF, ele entrou nessa seara aí para poder botar ordem, chamar o feito ordem, como diz no judiciário. Vamos chamar o feito ordem, porque bagunçou, Roberto, bagunçou. Eles pedem uma coisa, agora querem outra e querem os mesmos direitos que os outros. Então, realmente, é uma missão aí que o STF vai ter, né, para poder entrar nesse debate. E daqui a pouco esse debate vai chegar na Câmara, Roberto. Daqui a pouco vamos mexer na reforma trabalhista de novo. Vai ser aí, vai começar daí uma sequência de situações complicadas, que aí passa ano, vai passar outro ano, vai acabar a legislatura, começa outro, e o debate interminável, porque cada hora eles arrumam uma forma de poder criar um novo modelo de negócio, né? Então, realmente, o Brasil peca muito nisso. Talvez as pessoas cumprirem o que está escrito, é isso aqui, então você tem direito a isso, ok. Aí o ok é no início, Roberto, aí depois a pessoa quer mudar, né? Ela quer mudar, não aceito mais isso aqui não, agora vai ter que ser assim. Aí começam os processos, por isso que o judiciário hoje é travado, por isso que o judiciário hoje é moroso, porque são tantos processos, né? E enquanto isso a gente observa aí o judiciário, alguns ministros, principalmente no STJ, falando da consciência sistêmica. Consciência sistêmica para poder agilizar esses processos,
né, essas demandas que entram aí só para poder atrapalhar, né, os processos principais que nós temos que ser resolvidos em nosso país pelo judiciário, Roberto. Ô Wilson, o Orni Costa está comentando aqui o que você falou agora há pouco aqui, olha. O Roberto, a anistia pode até ser votada pelos nossos parlamentares, voltando ao tema da anistia aqui, que politicamente demonstra ser favorável. O entendimento de vários juristas, como também do STF, será contrário a essa decisão, que o tornará improcedente, ou seja, inconstitucional. Ele é advogado, o Orni Costa de Rio das Ostras, ele é advogado também, formado em Direito. E ele está dizendo aqui também sobre o cocô do café do Jacu. Roberto Jorge Agarradinho foi observado com uma porção do café do cocô do Jacu, um taxista. Ô Wilson, tem algo que o cocô do café do Jacu precisa ser consumido para garantir resistência, que é a questão de endividamento. As famílias brasileiras estão endividadas de novo. Está todo mundo Nós temos que distribuir o café do cocô do Jacu para o Brasil inteiro, Roberto, que realmente a família brasileira ela está muito endividada. Roberto, algum tempo atrás, no início do ano, né, particularmente, eu vim falando aqui sobre a questão da taxa Selic, que é a taxa básica da economia, né? E a taxa Selic, a gente falou, não, Roberto, até o final do ano, nós vamos atingir aí um patamar de 15%. Roberto, mas nós estamos em abril, nós já estamos com um patamar de 14,25%. Ela ultrapassou o patamar. A taxa Selic só foi maior no governo da Dilma Rousseff. E ela conseguiu agora ultrapassar esse patamar. Então, o que a gente esperava acontecer no final do ano, está acontecendo antes do meio do ano. E o que isso está gerando, Roberto? Gera um endividamento muito grande. Porque a taxa Selic, quando ela está alta, ela é bom. Para que ela serve? Aonde que ela se encaixa bem? Para os investidores de renda fixas que são atrelados à taxa Selic, né? Então tem CDB... Quem presta dinheiro para o governo, né? É quem financia a dívida do governo. Isso aí é bom. Mas para o trabalhador que vive com cheque especial, que vive com crédito parcelado, rotativo de financiamento, Roberto, realmente chegamos a números, eu vou te passar aqui, chegamos a números estratosféricos com a questão do juro. Então, há um alerta aqui à população, aos nossos ouvintes, cuidado com os seus endividamentos, principalmente cuidado com duas coisinhas que vocês têm, né, que é o cheque especial e o cartão de crédito. Roberto, para você ter uma ideia, o crédito parcelado ele vai chegar a uma taxa de 706% ao ano, Roberto, de juros. O crédito rotativo, que é o crédito rotativo, Roberto, a pessoa paga o mínimo, e aí fica gerando, juros sobre juros, sobre juros. Ela vai chegar a uma taxa de 994% ao ano, Roberto. O menor que vai acontecer com o cheque especial com 297. Quando você compra um veículo financiado, qualquer coisa que você financia, você vai pagar, no final desse financiamento, Roberto, quase 938%. Ano passado, essas taxas estavam chegando a 400% ao ano, ali por meio de setembro, meio de outubro do ano passado. E agora, todas elas estão ultrapassando a taxa dos 500%, quase 1000%. Então, Roberto, realmente, a população, ela tem o seu cartão de crédito e tem o seu cheque especial como salário, né? Ela já incorporou aquilo ali no salário, que é no salário dela, que é o que eu chamo de ilusão monetária. Você tem um valor 5 mil no seu crédito, então você acha que você ganha 2 mil mais 5 mil, então ganha 7. Não, você não está ganhando 7, você está se endividando. Cada vez que você usa o seu cartão de crédito ou cheque especial e não paga naquele tempo que você não paga juros, né? Não vou pagar em 30 dias, ok, beleza, tá ok. Mas quando você começa a pagar o rotativo, começa a fazer parcelas e os juros sobre juros, realmente, Roberto, a população brasileira inteira está se endividando. E tem uma situação aqui que virou hoje uma atividade ou um comportamento de risco, você ter algum dinheiro hoje guardado em banco. Por quê? Sim. Se você tiver dívida com o IPTU, o prefeito da sua cidade, ele vai entrar, vai judicializar e vai bloquear seu dinheiro, vai apanhar dinheiro na sua conta para pagar IPTU. Se você é processado na justiça, porque qualquer pessoa pode ir lá, abrir um processo contra você na justiça, no juizado especial civil, se for condenado, o juiz imediatamente ele manda bloquear sua conta se você tiver dinheiro para pagar, se você for pagar pensão alimentícia, porque dá prisão. Não importa, se está lá o dinheiro reservado para pagar sua pensão alimentícia. O juiz determina, vai lá, bloqueia, tira o seu dinheiro, você vai até preso, porque aí o juiz da vara de família manda te prender porque você não pagou pensão alimentícia. Então, assim, a desordem jurídica, a insegurança jurídica que gera, atrelada a tudo isso, a taxa de juros, a forma com que
a sua conta pessoal ela é invadida por ordem de judiciário para as coisas mais... É um negócio tão louco, tão louco. É absurdo. Exatamente, que as pessoas hoje preferem guardar dinheiro debaixo do colchão, tá fugindo do sistema bancário, e por conta de toda essa confusão que mistura taxa de juros elevadas, que mistura insegurança jurídica. O Brasil está muito louco, cara. É tudo atrelado. Você vê essa questão do STF com relação ao CPJ. Você vê um quadro de endividamento dos próprios funcionários, né? Que, como eu falei, eles criam a ilusão monetária de achar que o crédito que ele tem no cheque especial ou no cartão de crédito faz parte já da vida dele, porque o salário dele já não dá. Então, isso vai virando, Roberto, uma bola de neve e as pessoas depois não conseguem sair. Aí, eventualmente, o governo faz aquelas ações sociais, né? Vamos acabar com a dívida, todo mundo, feirão, aqui para você resolver o seu problema. Por quê? Quando essa população se endivida, Roberto, o comércio para, porque essas pessoas não têm mais o dinheiro para comprar, e isso automaticamente vai gerar um impacto no comércio. E tem um dado, Roberto, muito interessante. Você sabe quem são as pessoas mais preocupadas em pagar as suas contas, Roberto? São as pessoas que têm menos renda. É o pobre. Ou seja, é o pobre. O pobre, ele tem tanto medo de perder o nome, de perder esse crédito, que ele paga, né, essa continha dele lá, do cartão de crédito e tal. Só que está chegando a um ponto, com a taxa Selic indo a quase 15%, 14,25%, e isso está refletindo no crédito dele. Então, cada mês que ele usa lá seus 100, 200 ou R$1.000 lá do crédito que ele tem, ou seja, do cheque especial ou do cartão de crédito, a vida dele está se transformando numa bola de neve. Aí fica esperando o governo fazer alguma ação para poder liberar esse crédito novamente. E cada vez mais as pessoas vão se tornando escravas do sistema, Roberto. Você falou bem. Hoje em dia, nem guardar o dinheiro mais debaixo do colchão, Roberto, porque ninguém anda mais com papel moeda, né? O dinheiro hoje é digital, né? Então as pessoas estão com medo. O que eu vou fazer? Meu dinheiro está na nuvem, Roberto. É criptomoeda. Para criptomoeda, põe um cartãozinho lá de criptomoeda. Wilson, eu tenho... Sou suspeito a falar nesse tema, porque eu acho que ainda é o melhor investimento que se tem hoje, é o das criptomoedas. Wilson, eu tenho aqui o áudio aqui do Kleber de Paula. Ele é empresário no ramo de imobiliário, advogado. Ele, nesse momento, está a caminho de Macaé, saindo de Rio das Ostras, a caminho de Macaé. Ele atua no mercado imobiliário de Macaé, Rio das Ostras, Baixada Litorânea. E ele está opinando aqui sobre essa questão da pejotização que a gente falou agora há pouco. Vamos soltar o áudio aí do Kleber, por favor? Bom dia, meu amigo Roberto Barbosa. Eu estou escutando aí, estou acompanhando pelo portal Viu Digital sobre a questão aí da PJ, né? Sobre o corretor de seguro que entrou na justiça, enfim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: eu antigamente, antes de ser corretor de imóveis, eu fui motorista de ônibus muitos anos no Rio, até me formei em Direito dirigindo ônibus. Aí eu vim para cá, para Rio das Ostras, porque meu irmão foi corretor de imóvel, é corretor de imóvel muitos anos, e ele me levou para essa área. E ele me colocou na MRV Engenharia. A MRV Engenharia me contratou sem creche, sem nada, para me ser corretor de imóvel. Eu teria que cumprir a jornada de trabalho conforme a CLT. E aí o Ministério Público, né, mesmo o Ministério Público me notificou 3 vezes e aí eu ia ter que responder processo e eu teria que fazer o curso, tinha que fazer o curso de transações imobiliárias. Eu fiz o curso de transações imobiliárias e tirei o Cresce. Quando eu tirei o Cresce, ela falou para mim assim: você é obrigado a tirar o CNPJ. Então, na época eu tirei o CNPJ porque ela falou que eu era obrigado a tirar o CNPJ, mas só que ela não dava liberdade de um corretor de imóveis. Qual é a liberdade do corretor de imóveis? Um corretor de imóvel, ele é profissional liberal, ele não tem vínculo trabalhista, mas a MRV não dava esse espaço. Você é corretor de imóveis, mas você tem que cumprir a norma e o horário.
eu entrava 8 da manhã, saía às 6 da noite, fazia hora extra, trabalhava sábado, domingo, enfim. Ou seja, estava seguindo a norma trabalhista. É isso que os corretores de imóveis e os corretores de seguro estão brigando. Conseguiu me entender agora? Eu acredito que seja isso. Pois se é profissional liberal, não tem vínculo. Eu posso trabalhar 3, 4 imobiliárias. Mas não é assim que funciona. Só que as empresas, ela quer o PJ, que é o profissional liberal, mas quer que ele cumpra a norma trabalhista e não quer pagar a norma trabalhista. E agora? Isso é uma briga feia. Ou seja, Roberto, na MRV Engenharia, todos os demais corretores, igual a mim, não tinha vida. Não podia nem trabalhar em outra imobiliária. Teria que cumprir a norma deles, o horário trabalhista deles. E não tinha nenhuma ajuda de custo, não tinha nenhum tipo de salário, vivia de comissão. E caso viesse e trabalhar em outra imobiliária ou pegar outro imóvel por fora, tinha punição, suspensão e não mandava cliente pra gente. E aí, como que ficava isso aí? Eu acredito que é isso que estão brigando. Mas a justiça favorece os empregadores. A justiça favorece essas grandes imobiliárias. A justiça favorece essas grandes engenharias. Enfim. Bom, não tem o que falar, né? Não tem o que dizer. Mas isso aí já entraram na justiça, não vai dar nada, porque vai continuar na mesma. Eu acho que os empregadores das engenharias e das grandes imobiliárias deveriam respeitar o que é um profissional liberal. Ele tem liberdade para trabalhar em outra localidade também. O Wilson, ele traz aqui uma discussão muito importante. Olha o que o Kleber... Kleber, muito obrigado, viu, querido? Bom dia para você. Olha o que ele ponderou aqui. No caso dele, ele deu como experiência dele aqui e tem isso realmente. O que acontece? A empresa manda o cara se pejotizar, criar um CNPJ para entregar nota, mas o cara tem que cumprir o horário dentro da empresa, ele faz hora extra dentro da empresa, caso de corretores de seguros, corretores de imóveis. Ele trabalha sábado e domingo, se ele não fizer aquilo, ele não pode trabalhar para a empresa, aí caracteriza vínculo empregatício, né? Que ele está colocando aqui é isso, aí caracteriza o vínculo empregatício com a empresa, porque ele cumpre horário, ele faz hora extra, ele não pode nem trabalhar para outra empresa, né? Não tem nem tempo para isso. Aí caracteriza. Roberto, sabe o que acontece? Existe o bom empregador e o mau empregador. O mau empregador, ele já vai com a má intenção, ele quer usar um novo modelo de empregar o funcionário através de PJ, ou se ele for contratar, mas ele já vai com a má intenção, vou te contratar como PJ, é o que aconteceu com o nosso amigo Kleber, um grande abraço para você e obrigado pela sua participação. Por quê? A empresa contrata o cara como PJ, mas quer que ele tenha a carga horária de um serviço normal, do CLT, enfim. E isso realmente, Roberto, é o que eu falei para você, isso vai virar uma grande discussão, né, porque tem os dois lados, tem um lado do judiciário que faz a contratação, você tem que cumprir o contrato normal, o PJ é assim, e você vai ter quer, não quer. O CLT é assim. Então, assim, só que eles juntaram tudo, Roberto. O empregador quer se aproveitar, né? E o empregado, ele precisa trabalhar. Então, ele no primeiro momento, ele entra ali com a PJ dele, igual ele falou, fui obrigado a fazer isso, porque senão poderia perder o emprego, né? Então, ele fez e, tá bom, então eu entro como PJ, vou trabalhar como PJ, como autônomo. Não. Você vai ter que seguir as regras da empresa. E a pessoa precisa trabalhar, Roberto. Então, realmente, isso entra num processo muito desgastante aí, vai ser um processo longo, essa questão da pejotização, mas eu acredito que o STF vai dar uma encerrada com esse processo aí, Roberto, porque se deixar continuar, as empresas também têm que ter são como eles falam, né? O judiciário é a favor das empresas só. Eu não vejo muito dessa forma, né? Até porque eu já tive empresa e não é assim, mas na verdade, tem que ter um contratempo aí para ter realmente aí uma negociação adequada
para essa situação, porque o empregador quer se aproveitar de uma situação e quem está sofrendo as consequências é o trabalhador, como acontece no caso aí do Cleber, dos corretores de imóvel, e deve ter várias outras funções que as empresas estão provocando esse tipo de situação. Por isso surgiu, né, Roberto? Começou o processo, e hoje já tem uma demanda no STF aí muito grande com relação a esse projeto de pejotização, que o Gilmar Mendes deu uma canetada agora, mas essa discussão a gente com certeza vai voltar a falar dela aqui, porque isso vai gerar muita confusão ainda, Roberto. Perfeito. Wilson Souza, economista, obrigado aqui pela sua participação aí direto de Brasília. E durante a semana ainda você volta, tem feriado aí, mas antes do feriado você volta. A gente vai estar de volta aqui. Vamos voltar. Roberto, eu queria encerrar a minha participação de hoje com uma recomendação aos pais para monitorar as redes sociais da criança. Eu não sei se você ontem teve uma morte de uma criança de 8 anos aqui em Brasília, num bairro chamado Ceilândia. Essa criança morreu por uma competição, né, que eles fazem nas suas redes sociais, como já teve a febre daquela que tinha baleia, e essa criança morreu por inalar desodorante. Eles lançam desafios na internet, né, e essas crianças, né, uma menina de 8 anos apenas. Então, Roberto, a gente chama a atenção para os pais, né, sempre estar de olho no que seus filhos estão vendo aí nas redes sociais. O ideal para as redes sociais é a partir só de 13 anos de idade. Mesmo assim, Roberto, tem que ter muito cuidado. Em contrapartida, nós vemos um cenário aí da Meta, que administra o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, talvez tendo que pagar multas ou vender o Instagram e o WhatsApp por conta de um monopólio. Está uma discussão sobre esse assunto nos Estados Unidos, né, com o presidente da Meta, Zuckerberg lá, e assim, a gente traz essa preocupação, está aí a matéria aí, traz essa preocupação, porque realmente, Roberto, as crianças se trancam nos seus quartos, muitas crianças, os pais não conversam, e elas ficam nas redes sociais e aí se submete a esse tipo de situação, a esse tipo de desafio, levando ao óbito, levando à morte dessa criança aqui em Brasília. Então, vai o meu alerta, meu amigo. Muito obrigado, um bom dia para você. Eu espero que a gente volte já já. E, Roberto, manda para cá uma carreta para Brasília com o nosso café do Cocô do Jacu, meu amigo. Eu tô aqui, ó, tô na atividade, Roberto. Grande abraço para você, meu amigo.